Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, né? Nós reunidos aqui mais uma vez para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, agradecer por tanta coisa que Ele faz na nossa vida, né? Mais um culto de louvor e adoração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. O último versículo está lá no finzinho da Bíblia. E enquanto vocês procuram, eu vou falar uma coisa sobre o retiro dos jovens. Hoje tem 2 aqui, foi uma bênção lá em Bebedouro, onde eu vi um avivamento, onde eu vi esses jovens com sede de Deus, vontade de louvar a Deus, de clamar. Eu fiquei até emocionado, tantas pessoas, sabe? Irmãos, foi uma bênção. Queria agradecer a todos vocês, todos que colaboraram. E o pessoal de lá também que está assistindo, lá de Bebedouro, o Robson, a Patrícia, o pastor Carzani, né, a esposa dele, e tantos outros que estavam lá, tudo engajado no mesmo objetivo. Foi uma coisa linda. Amém. Né? Amém. E em 1 João está escrito aqui, irmãos, uma coisa linda. Hoje eu meditei em 2 palavras sobre isso. Está escrito assim, ó: e se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. É uma palavra, uma pregação que eu estou preparando ela para falar sobre o amor da família, mas principalmente o nosso, da igreja, que nós somos uma família, a família de Jesus. O mundo hoje está muito disperso, muito descrente, muito o meu eu primeiro, em primeiro lugar, e o próximo. Eu não estou generalizando, falando de todo mundo, mas no mundo como um todo, essa correria do dia a dia, principalmente quem mora em grandes cidades, capitais, que a gente nem se conhece, a gente não conhece o vizinho que mora do lado, mas não sabe se ele está passando fome, se ele tem uma roupa, e qualquer outra coisa que ele tem necessidade. E a palavra fala exatamente ao contrário. Fala para a gente se unir, para a gente saber o que o irmão está precisando. Está escrito assim, ó: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. João 3,18. Então, se você for procurar, tem vários lugares aconselhando e apontando para esse tipo de atitude. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por esse momento que nós temos de oração, onde o Senhor tem manifestado a sua glória, onde o Senhor tem colocado o teu Espírito Santo de poder sobre nós, sobre as nossas vidas, nos trazendo cura, nos trazendo bênçãos, nos preparando, Senhor Jesus, para a sua volta, enchendo nosso coração da sua sabedoria, Pai. E nós só temos que te louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém e aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amém? Glória a Deus. Vamos adorar aquele que é o único digno de louvor e toda adoração. Erga suas mãos aos céus e diga: sopra Espírito de Deus. Sopra, Espírito. Vento do Espírito, sopra sobre nós nessa noite. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo. Aleluia, Jesus.
quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir dentro do Espírito. Sopra em mim, sopra, sopra, sopra. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra, sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir dentro do Espírito. Sopra em mim, sopra, 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 sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir dentro do Espírito. Sopra em mim, Aleluia, glória a Deus. sopra em mim, oh, sopra em mim, Espírito Santo, sopra, 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 sopra em mim. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra, Deus, sopra, Pai. Oh, te amamos, Jesus. Oh, Espírito Santo, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, erga suas mãos a Ele, erga suas mãos ao Pai. Se renda nessa noite, se renda a esse amor que nos constrange. Eu não sei a forma que você entrou aqui neste lugar, se é uma necessidade, mas saiba que o Pai, Ele te ama, Ele te ama, e nenhuma mentira é sobre a tua vida, querido, porque Ele destrói mentiras ao teu favor, porque Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele tem ciúme de mim e de você. Você sabia disso, querido? Que o Pai, Ele tem ciúme de você. O teu Pai, Ele te ama. Ele te ama. Oh, abre a tua boca, porque Ele quer ouvir o quanto você é dependente desse amor. Oh, Deus, nessa noite nós nos rendemos no teu amor. Nós nos rendemos, Pai, na tua fidelidade. Muitas vezes, Deus, o Senhor tem nos chamado e nós não temos escutado. E mesmo assim, o Senhor nos ama. Querido, abre a tua boca e se derrame nesse amor. Oh, Ele te ama. O Pai quer abraçar você nessa noite. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele te quer. Oh, fala isso, pergunta do seu lado. Ele te amou. Ele te ama, fala pra Ele. Ele te ama. Oh, Jesus. Ele te amou.
O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me te ama, tanto te ama, tanto te ama, filho meu, eu te amo. Glória a Deus. Querido, o Pai quer te abraçar. Glória. Como é bom sentir esse amor. Quando estamos na dificuldade, quando o nosso coração está apertado, com medo de um exame, com medo do desemprego, com medo da vida conjugal, o Senhor vem e demonstra o seu perfeito amor. E quantas vezes nós não demonstramos a nossa fidelidade a Ele. Glória a Deus. Oh Pai, o Pai quer abraçar você. Ele te ama. Sinta-se amado. Olha para o irmão que está ao seu lado mais uma vez e diga: o Pai te ama. O Papai te ama e Ele quer abraçar você. Oh, nessa noite, com esse amor, podemos nos assentar. Oh Deus, obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Irmãos, eu vou dar um testemunho, e nesse testemunho eu vou compartilhar algo que aconteceu, mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 1. Quantos estavam na igreja domingo à noite? Não sei quem ouviu que o pastor Maurinho, depois do culto, ele falou uma frase que eu até escrevi. Depois do culto ele falou assim: essa semana Deus vai colocar situações para você ser suporte na vida de alguém e apresentar Deus para alguém. Quantos lembram disso? Amém. E no momento que ele falou isso, eu falei: ah, Senhor, me usa. E aí, irmãos, Jeremias 1, versículo 4 diz assim, é breve: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci,
E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Só até aqui. Esse capítulo, esse versículo é lindo, né? Quantas vezes nós chegamos a Deus e falamos que somos como criança, que não sabemos falar. Mas independente da sua idade, seja moço, velho, criança, adolescente, o Senhor, Ele quer usar você da maneira que Ele quer. Então, somente abrir a tua boca que Ele vai falar através de você, para você ser um instrumento. E essa semana, queridos, na terça, eu fui fazer minha unha com uma pessoa que eu, daqui de Patrocínio, mas eu não conhecia. Eu falei que eu precisava de uma pessoa para fazer minha unha e uma pessoa me indicou ela, eu fui. Chegando lá, eu fui 4h20 da tarde, eu saí de lá às 7h30 da noite. Chegando lá, fazendo a minha unha, a gente conversando, a gente não se conhecia. Ela, você é evangélica? Eu percebi que você é evangélica. Sou ali da igreja do Dunai. Eu vou lá na PA. Que bom, vai conversando. Nossa, eu nunca te vi aqui em Patrocínio. E aí ela perguntou se eu tinha filho. Pergunta, né? Todo mundo, como que se eu era casada. E eu conversando que eu era casada, que ontem eu conheci meu esposo. E ela tá com ela tem 2 bebês, uma de 1 ano e uma de 2. E a bebezinha dela de 1 ano, há 20 dias ela tirou um tumor da cabeça. E a primeira biópsia já deu maligno, a segunda deu inconclusiva e mandou para a hemostoquímica, que é em Botucatu. Mas nós cremos que não vai dar nada, tá? Em glória do Senhor Jesus. E a bebezinha dela estava passando muito mal, só com 20 dias, tirou o tumor da cabeça. E ela falou assim, não tá fácil, não. E começou a falar, e ela fazendo a minha unha, eu falei assim, mas sabe que em tudo Deus te sustenta. Faz 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano, que o meu marido, ele está afastado, ele está parado. Só eu trabalho dentro de casa. E em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Aleluia. A mão dele tem nos sustentado em todos os detalhes, nunca faltou nada. Na hora, irmãos, ela parou de fazer a minha unha, ela começou a chorar. Ela chorava, que ela falava, foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus que te mandou aqui na minha casa, eu nunca te vi. Eu não sei, eu sei que eu abri a minha boca, eu comecei a orar, a menininha já veio e foi um fogo naquele quarto. Os esmalte caiu e foi assim, ela falou, foi Deus que te trouxe aqui dentro da minha casa hoje. Para me mostrar que em meio ao deserto, Ele tem me sustentado. E eu falei para ela, no deserto, Ele deu maná para o povo dele. Quantos conhecem a palavra? Então, queridos, em meio ao deserto, Ele vai te sustentar. Eu convidei ela, mas a menininha está muito doentinha. Ela falou que vai vir, dar o testemunho dela. E para testificar a palavra de domingo, que o Maurinho falou, que Deus ia colocar situações na nossa vida. E a partir do momento que você falar, eu quero ser usada, Ele vai te usar, querido. Deus vai te usar. E foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. O Mirel começou a me ligar, ele falou, cadê essa mulher? Cheguei 7h30 da noite em casa. Mas Deus fez um mover naquela casa, irmãos. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Exultarei nas obras da tua mão. Quantos grandes são o Senhor e a tua
obra, e a tua obra, que profundo são os teus pensamentos. Amém. Amém. Tá mais calmo? Tá. Segura aqui pra mim, por favor. Aleluia, glória a Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes com Cristo, jubilosos no céu adentrar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, é vestida de amor divinal. Faz-me um vaso de vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Glória, aleluia. Quantos realmente está feliz com o Senhor Jesus essa noite? Glória a Deus, louvado seja Deus, sabe? Eu fiquei muito feliz nessa semana de saber que Deus, o Espírito Santo, está levantando alguns guerreiros na madrugada. Para o Senhor trazer um avivamento na igreja, nessa cidade. E nós, pela fé, nós vamos contemplar essa presença, esse mover de Deus nesse lugar. E eu creio que vai ser muito maravilhoso. E fiquei muito feliz também, né, por essa noite, né, ver a minha querida, minha mãe e minha amiga Jovita, aqui, Vanilda, de braço aberto com vocês. Pedimos que vocês sempre estejam, né, junto conosco aqui. E você que está nos acompanhando, né, por essa live, essa noite, você possa também ser ricamente abençoado. Amém, querido? Amém. Em nome de Jesus. É algo maravilhoso que o Senhor ele tem feito nesses dias, né, na vida daqueles que buscam o Senhor, daqueles que adoram o Senhor. Sempre nós temos ouvido o testemunho que Deus está fazendo nesse lugar. Louvado seja Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 18 de Jeremias. Nós vamos falar sobre o vaso. A irmã começou a ministrar sobre o vaso aqui. E nós vamos falar essa noite sobre o vaso. Amém, irmã Raimunda? Amém.
Jeremias capaz as minhas palavras, ou seja, lá Jeremias, você vai ouvir as minhas palavras. E Jeremias disse, no versículo 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu, ou seja, segundo a sua vontade. Então veio a minha palavra, ou seja, Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar ou derrubar e destruir, se tal a nação ou cidade se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe, ou seja, o juízo que ia trazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno, ou seja, nos seus caminhos, nos seus pecados. Nós vamos aqui, quando nós lemos o livro de Jeremias, os capítulos anteriores, e os próximos na frente, que o Senhor ele queria trazer juízo naquele povo ali. Pela rebeldia, incredulidade, obstinação, o Senhor tinha determinado que ia trazer juízo ali. Mas o Senhor, ele usa Jeremias e faz Jeremias descer à casa do oleiro. Porque o Senhor queria falar com Jeremias ali, e Jeremias transmitia a mensagem de Deus para esse povo. E se, no entanto, esse povo não houvesse, o Senhor manda Jeremias fazer uma botija e quebrar, e lá na frente, se eles não aceitassem, não ouvissem, e despedaçar a botija na frente deles, para eles entenderem, sabe? O que Deus queria fazer, mas eles não aceitaram, não ouviram. E a vontade do Senhor é que eles se arrependessem, se emendassem, para que Deus se arrependesse do juízo, da justiça que ia trazer no meio deles. Mas eles não entenderam isso. Eles não entendiam. A destruição estava em pauta, mas o arrependimento ainda podia impedir que vinha o juízo. Contudo, o arrependimento não acontecia entre eles. Não havia lugar de arrependimento. E de maneira que a imagem da botija despedaçada de Jeremias ilustra Deus despedaçando Israel como castigo, no capítulo 19. Então o espírito da rejeição levaria à perseguição do porta-voz a Deus. Se você ver ali no capítulo 19, versículo 10, vai falar dessa botija. Jeremias vai lá e despedaça na frente deles. Embora ele tenha anunciado o castigo iminente, a nação defeituosa pode ser transformada num vaso bom por Deus, que deseja suspender o seu castigo. Em contraste disso, se a nação persistir no pecado, ele não lhes traria a bênção tão desejada que ele queria fazer. Ou seja, quando ele disse não há esperança, Jeremias os levou ao ponto que eles poderiam realmente assumir a sua condição com honestidade. As ameaças que o profeta lhe fez eram inúteis, porque eles tinham ido longe demais, sabe, nos seus erros, nos seus pecados. Estavam entregues aos seus próprios pecados e às suas consequências. Toda a hipocrisia tinha sido deixada de lado em favor da honestidade, mas sem arrependimento. Não existia arrependimento em Israel. Isso explica o aparente paradoxo de que
Israel podia se arrepender-se e evitar o castigo. E, no entanto, Jeremias não devia orar em favor de Israel. De nada valeria orar pela sua mudança, uma vez que eles haviam endurecido a si mesmo contra qualquer mudança. Não havia desejo de mudar. E o Senhor, ele leva Jeremias. Jeremias desce até a casa do oleiro. Porque Deus queria revelar o que ele podia fazer naquela nação. Qual era o desejo de Deus fazer daquela nação? Ou seja, fazer um vaso novo. Como a irmã ministrou aqui, um vaso de bênção. Essa era a vontade de Deus. E ali eu quero compartilhar com você, de costume, como alguns irmãos dizem, né, o Simar, mais alguns irmãos, né? Agora que nós vamos começar a pregar a palavra de Deus. Sobre a soberania de Deus. O tanto e o quanto Ele é soberano. Queria que você abrisse em Romanos capítulo 9. Nós vamos entrar na mensagem que Deus nos deu essa noite. Todo mundo encontrou, meu querido? É 8, é? Romanos 9, irmão. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprover, e ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Oi? Verso 14. 9:14. Isso, perdão, irmãos. Amém. 9:14. Desculpa, queridos. Vamos voltar lá. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer também e endurece quem lhe apraz. E aqui no versículo 19 em diante diz assim a palavra de Deus, meu irmão: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele? De que se queixa ele? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É aqui uma objeção como Deus, ele pode culpar alguém pelo pecado e incredulidade, quando ele, em sua soberania, determinou o destino de uma pessoa. Ou seja, o Senhor já tinha determinado o destino daquela pessoa, mas o Senhor viesse a se arrepender, sabe? A misericórdia alcançar aquela pessoa. E quem pode questionar? Quem pode falar? E depois no versículo 20 ele diz: quem és tu? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é você para discutir, questionar Deus? Ou seja, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Pode o objeto perguntar quem fez, quem construiu ele: por que me fizeste assim? Oh Deus! A natureza da resposta de Paulo nesse versículo deixa claro que ele não está se dirigindo àqueles com perguntas sinceras sobre essa difícil doutrina, mas àqueles que buscam usá-la para desculpar o seu pecado e a sua incredulidade. Paulo é tão objetivo, tão claro, meu irmão. E depois no versículo 21 diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, em outras palavras, não pode o oleiro, ele,
fazer da mesma massa de um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, um diferente do outro? Paulo afirma que é tão irracional e arrogante que os seres humanos questionem e escolha de Deus determinados pecadores para a salvação, quanto um objeto de barro questionar o propósito do oleiro. Que não é o nosso caso, amém, queridos? Porque a nossa vida nós colocamos na mão do Senhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele faz o que Ele bem determinar, o que Ele bem escolher. Acaso dirás o barro ao que lhe dê forma? Como se o oleiro fosse como vaso. A tudo por vertez. Isaías, diz, esse versículo diz em Isaías, capítulo 29, diz: como se o oleiro fosse como vaso, e tudo vos perverteste, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disse ao seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabes. Oh Deus! Mas olha o que diz o versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A mesma massa, querido. É a mesma massa, mas os vasos são diferentes. O vaso é diferente, o vaso, a vontade está na mão do oleiro, não está no centro da vontade de nem de você. Quando nós nos oferecemos ao Senhor para ser um vaso nas mãos do Senhor, é Ele que vai usar a mim e a você da forma dele, meu irmão. Não é da forma que eu quero e da forma que eu penso. Na maioria das vezes, querido, nós vamos orar ou até mesmo compartilhar com alguém, né, dizendo: eu sou o teu servo, Senhor, eu sou o teu servo. Deus, nos colocamos diante de Deus como se nós fôssemos realmente servos do Senhor. E será que realmente nós somos servos do Senhor, querido? Às vezes nós chegamos na presença do Senhor e nós colocamos o Senhor como servo nosso, e não nós como servo dele, porque na maioria das vezes nós nos apresentamos ao Senhor para apresentar a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, pedindo ao Senhor uma resposta para os seus problemas, ou seja, uma cura, um milagre, um emprego, portas abertas, uma transformação no meu filho, na minha filha, uma libertação, uma restauração na minha vida conjugal. Sempre nos colocamos na presença do Senhor, sempre pedindo alguma coisa, Senhor. Falamos ao Senhor que somos servos, que somos vasos na mão dele. E será que realmente nós somos vasos na mão do Senhor? Somos servos? Nós estamos servindo ao Senhor da forma pela qual Ele formou a mim e a você para ser um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos dele? Ou seja, um vaso de bênção, de honra, onde você trabalha, onde você vive. Oh Deus! O vaso de honra seria o vaso de desonra, meu irmão. De desonra, não de honra. Seria assim: uma cobertura barata de prata sobre um vaso comum de barro, que esconde a sua simplicidade e a sua fragilidade, e com uma palavra enganosa proferida por uma pessoa maligna. Esse é o vaso da desonra, que fica escondido ali. E o vaso de honra é um vaso de barro, mas com a excelência do poder de Deus dentro dele, ou seja, o bom perfume de Cristo inalando através da vida dessa pessoa. Ou seja, o testemunho que a irmã Juliana, deu, aonde ela foi. E teve um momento ali onde ela ficou ali 3 horas com essa pessoa, onde o bom perfume de Cristo foi inalado ali dentro daquela casa, naquele quarto, onde a glória do Senhor se manifestou ali. Esse é o vaso de honra, meu irmão. Foi para isso que o Senhor escolheu e separou a mim para você. Mas entenda uma coisa, meu irmão, a qual nós falamos: a massa é a mesma, é o mesmo barro, somente o processo é diferente. Mas é a mesma massa, mas é o processo, é o fazer, é o produzir o vaso que é diferente. Vasos com característica bem diferente, mas a massa é a mesma. Vaso com uma intensidade maior,
para muitas coisas, mas a massa é a mesma. Entenda isso esta noite. É a mesma massa, vasos para utilidades diferentes, mas a massa é a mesma. Recipiente para guardar alguma coisa, recipiente somente de enfeite, algum detalhe, mas a massa é a mesma. Tudo está nas mãos e na vontade do oleiro, mas a massa é a mesma. O importante é o processo das mãos do oleiro. É o trabalho das mãos do oleiro. Como ele vai moldar, como ele vai moldar o vaso, como ele vai construir o vaso, que detalhes ele vai fazer no vaso. Determinar para que utilidade vai ser o vaso que ele está falando. O importante é o trabalho, é o processo das mãos do oleiro, ou seja, de como moldar esse vaso. Como moldar, como fazer. E também a sua aceitação, porque a massa é a mesma. Quando Jeremias ele desce à casa do oleiro ali, uma vez eu vi alguém dizer, foi muitos anos atrás, que antigamente o Senhor ele estava rodando com os pés ali, fazendo a massa, porque era tocado aos pés ali, grudava, e ele trabalhava com as mãos na massa. E alguém observando, era um senhor bem de idade, fazia vasos que eram tremendos, de bonitos. Mas teve um momento que alguma coisa que estava no meio da massa feriu a mão do oleiro, aquele senhorzinho, bem idoso. E ele teve que parar a obra. Ele teve que parar. Às vezes somos nós, somos a mim e você. Às vezes o Senhor ele quer nos moldar, quer fazer algo maravilhoso, quer fazer um novo vaso. Mas às vezes existem algumas coisas, algumas imperfeições em mim, que ainda existe em mim, que não permite esse processo das mãos de Deus sobre a minha vida. E o processo do barro também é o mesmo. Jeremias ele desceu à casa do oleiro, e eis que estava o oleiro entregue a obra sobre suas rodas. Estava ali trabalhando. E o processo do barro ele era pisado por um bom tempo, e tirado todas as suas impurezas, e tratado por um bom tempo ali. E era um lugar ali separado para curtir, ou seja, onde poucas pessoas iam. Aonde estava esse barro? Há momentos na minha vida e na sua vida que o Senhor ele nos coloca em algum deserto, porque Ele quer tratar comigo, Ele quer tratar com você, Ele quer falar com você. Porque o Senhor, Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Mas existem coisas que o Senhor, Ele tem que preparar a mim e a você, para que Ele possa entregar nas tuas mãos, amado. Para você realmente se tornar um vaso de honra nas mãos dEle. E você somente vai passar ser um vaso de honra nas mãos dEle, quando realmente inalar a glória de Deus, o poder de Deus através da sua vida, meu irmão. E esse bom perfume, essa glória, através da sua vida, através do vaso, é quando você tiver uma palavra para o cansado, para o desanimado, para o enfermo, para aquele que não conhece o Senhor Jesus, que é aquele que precisa de uma libertação, de uma salvação. Ou seja, esse é o vaso de honra, é esse vaso que o Senhor prepara com as mãos, que é da mesma massa, mas ele faz esses vasos de honra. E na medida que nós permitimos esse deserto, onde Ele veio nos conhecer como barro lá esquecido, por muitas pessoas, poucos iam lá, talvez pelo cheiro do barro. Oh Deus, tratado por um bom tempo em um lugar ali separado, até chegar a hora de estar nas mãos do oleiro. Oh Jesus! Quantos aqui essa noite quer estar na mão do Senhor? Meu irmão, você permite o Senhor vir sobre a sua vida, preparar você, transformar você, tirar todas as impurezas, talvez, que tenham entristecido o Senhor, que tenham entristecido o Espírito Santo. Algumas coisas, talvez, que tenham levado a você ter uma vida distante de Deus, distante da palavra de Deus, da presença de Deus. São essas coisas, amado, que às vezes o Senhor quer tirar
de mim, de você. O Senhor quer encontrar a mim e a você como uma massa limpa, uma massa pura, para que Ele venha moldar com as suas próprias mãos, fazer de mim e de você segundo a vontade dEle e não aquilo que eu quero e que eu penso. Mas quando eu entendo isso e começo a me entregar na mão dEle para que possa se cumprir aquilo que Ele quer e aquilo que Ele pensa de mim, aí Ele vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai fazer inalar o bom perfume através de você. E quando esse perfume é inalado, meu irmão pode ter certeza de uma coisa, você passa a não ser mais a mesma pessoa. Aí aonde você for, você vai poder transmitir a glória de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Você vai levar uma palavra para aquele que está cansado, aflito. Você vai tirar muitas vidas das trevas. E esse vaso de honra, como que você vai tirar a vida das... Como que você vai fazer todas essas maravilhas? É quando realmente o Espírito de Deus habitar na sua vida. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Ai de mim, ai de você, que tudo é feito por você, que tudo é feito por mim. Misericórdia, quem faz todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. E Ele escolhe os seus servos, aqueles que bebem na presença dEle, aqueles que temem o Senhor, aquele que deseja a presença dEle, aqueles que se entregam nas mãos dEle. Essa é a vontade do Pai. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Tudo isso para que o processo teria êxito. Todas essas coisas. E não seria interrompido nas mãos do oleiro. Vasos de várias qualidades, mas a massa era a mesma. Existem vasos do mesmo tamanho, vasos mais largos, mas sempre a massa é a mesma. É entre nós, amado. Talvez nós temos alguma indiferença entre nós. Mas nós somos do mesmo barro. Estamos nas mãos do oleiro, do mesmo oleiro, meu irmão. E o Senhor tem coisas novas e diferentes para cada um de nós, mas todas as coisas vão concluir para um só propósito, para fazer a vontade do Pai. Oh, Deus amado. Vasos menores, vasos mais amplos, está na vontade do oleiro, mas a massa é a mesma. Mas a qualidade está nas mãos do oleiro. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja isto e houve isto. Tudo pelo poder da palavra, mas o ser humano foi feito pelas próprias mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Quando eu tive encontro com Jesus, quando você teve encontro com Jesus, eu vim diante do Senhor com todas as minhas bagagens de erro, de pecado. Você creia que alguns aqui também. Eu era escravo, talvez na vida financeira, na vida até mesmo conjugal, sabe, querido? Problemas de saúde, gastos. Como que eu era escravo, sabe, do mundo, do inimigo. Até que eu tive encontro com o Senhor Jesus. E eu vim até o Senhor Jesus, irmã, do jeito que eu era. Do jeito que eu era. Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é necessário você ter que parar de fumar, você ter que parar de mexer com droga, você ter que parar de beber, ou você ter que casar primeiro para você poder ir até o Senhor Jesus. Não, você tem que ir até o Senhor Jesus da forma que você se encontra, meu irmão. Do jeito que você é, Ele te ama mesmo assim, meu irmão. Como foi ministrado essa noite, Ele ama você que está nos ouvindo essa noite, você que ainda é usuário de droga, viciado em álcool, enfim, não sei, você que é aquele que está com problema conjugal, com certos problemas, o Senhor te ama da forma que você é. Mas o desejo do Senhor é que você tenha um encontro com Ele, para que Ele possa realmente te abraçar, como foi ministrado essa noite. E você pode ter certeza, meu querido, quando Ele te abraça, muitas coisas vão mudar na sua vida. Muitas coisas vão mudar na sua vida, porque Ele começa a tratar você com um carinho mais especial, como um filho mais novo, ou seja, um filho que nasceu agora. E quando um filho nasce agora, ele alegra o coração do pai e da mãe. É um tempo de alegria, de satisfação, porque um filho nasceu.
E na medida que nós entregamos ao Senhor, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, meu irmão. E a Bíblia diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E no momento que você se encontra com o Senhor, muitas coisas vão se tornar novas na sua vida. Oh, Jesus, como nós amamos o Senhor. Oh, Deus, cabe a você e a mim a aceitação de sermos transformados por Deus, como a massa na mão do oleiro. Como a massa deixar ser moldada. Cabe a mim e a você deixar o Senhor fazer de mim e de você segundo a vontade dele. Talvez o processo que Deus tem para mim não é o mesmo processo, Elcio, que Deus tem para você. Talvez o processo que Deus tem para a irmã Jovita não é o mesmo processo que tem para a irmã Raimunda. Mas da mesma massa. Oh Deus, mas são os detalhes que o oleiro vai fazer, vai gerar no vaso. E esses detalhes que vai chamar a atenção das pessoas, amado. Quantas vezes, principalmente as irmãs, vai numa loja, ela vê um vaso ali, né? Talvez ela não vai nem comprar, mas aquilo chama a atenção dela. Os detalhes. Os vasos de honra na mão do Senhor, cada um com um detalhe. Talvez você vai ter um detalhe para orar pelas pessoas enfermas e elas vão ser curadas. Você vai ter um detalhe para pregar aqueles que estão presos no vício e eles vão ser libertos. Talvez você vai ter um detalhe para levar uma palavra de restauração para uma vida cansada ou para um casamento que se encontra quase destruído. A massa é a mesma, mas os vasos são diferentes. Quando nós permitimos que Ele faça de mim e de você realmente vaso de honra. Oh Deus! O Senhor Jesus tirou lá do mundo, como tirou a mim de você, as pessoas imperfeitas. As pessoas talvez que a sociedade em si não dá valor, não aceita, não acredita nela. Mas são essas pessoas que Jesus tirou para moldar, para fazer tudo novo na vida dela. Jesus chamou homens imperfeitos, pescadores, isso, pessoas que nem conhecimento eram iletrados, mas foi essas pessoas que o Senhor Jesus moldou de uma forma maravilhosa, para que realmente fossem vasos de honra na presença do Pai. E creio que existem aí fora muitos vasos, muitos vasos que a vontade do Senhor trazê-los para poder lapidar. Se necessário quebrar, o Senhor vai quebrar e vai fazer um vaso novo. Existe um canto que diz: quebra a minha vida, não é? Faz-me de mim, Senhor, um vaso novo. Oh, meu Deus. Quantos pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. E cabe a você e a mim esta aceitação de sermos transformados por Deus, pelas mãos de Deus. E às vezes muitas pessoas não deixam, não suportam esse trabalho do Senhor. Esse processo do Senhor em transformar as nossas vidas, nos libertar, nos moldar. Como um deserto. Um deserto é um lugar só de passagem, meu irmão. Mas a murmuração faz muitas pessoas morrerem lá. É quando o Senhor está nos purificando, sabe, Célia? Tratando de nós, nos libertando. E às vezes nós questionamos, como nós temos a palavra aqui atrás. Muitos param, o processo é parado. E não deixa o processo terminar. E, infelizmente, pela murmuração, pela não aceitação, muitos morrem. Muitos não entendem esse processo. Oh, Jesus. Porque o vaso de honra é de ter este tesouro, que é a excelência e o poder de Deus dentro de nós. As pessoas poderem olhar para você e ver que você realmente é uma pessoa diferente. Pode ver o amor de Jesus Cristo na sua vida.
Quando elas for conversar com você, elas possam sentir que você realmente tem Deus na sua vida. Esses são os vasos de honra, meu irmão. E também, para nós terminar, Isaías diz: nós somos o barro, Senhor. Isaías diz: nós somos esse barro, e tu é o nosso oleiro. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos barros na tua mão. Oh, Jesus. Glória a Deus. Todos nós somos barros e queremos ser barro na sua mão. Ou seja, o bom perfume de Cristo. Entenda uma coisa, meu irmão: o brilho de uma pessoa causa mais inveja que os seus próprios bens materiais. Mas esse brilho é quando o Espírito de Deus realmente habita nessa pessoa. Amém. Quando realmente habita. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na beleza da sua face, nem na riqueza dos seus bens, mas na simplicidade dos seus atos e na sinceridade das suas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o brilho, meu irmão. É esse o brilho de uma pessoa que tem que inalar da minha vida, que tem que ser o meu e o seu testemunho no dia a dia, meu amado. Glória a Deus. Ou seja, a própria glória de Deus habitando dentro de você e dentro de mim. É a glória de Deus manifesta através daqueles que bebem na presença do Senhor. Nós temos que entender isso, nós temos que aprender a valorizar isso, querido. Expressar com os nossos lábios as coisas que edificam, coisas que vão mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Se todos soubessem o peso das palavras, daria mais valor ao silêncio. Alguém diz assim: e ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Mas nós vamos só fazer isso quando realmente nós sermos conduzidos. Primeiro cântico que as meninas cantou dentro do Espírito. É o Espírito Santo que vai conduzir a mim e a você, meu irmão, por caminhos novos. É o Espírito Santo que vai conduzir você e a mim, meu irmão, aonde realmente Deus ele pode operar o sobrenatural na tua vida. Onde Ele vai poder usar as tuas mãos para impor sobre os enfermos. Aonde vai usar os teus ouvidos para ouvir o necessitado. Onde Ele vai abrir os teus olhos para enxergar aquele que precisa de um encontro com o Senhor. É esse Jesus. É esse Jesus que tem que morar na minha vida e na sua vida. É esse Jesus que tem que mudar toda a nossa vida. Quando nós falamos toda a nossa vida, toda a nossa casa e todas as áreas da nossa vida. Porque Ele tem cuidado de nós. É como a irmã diz, Ele tem ciúme. Ele tem ciúme. O Espírito Santo que intercede ao Pai por mim e por você. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de mim e de você. Com gemidos inexprimíveis. Oh, meu irmão. Que nós possamos valorizar o amor desse Deus pelo ser humano. Esse amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, queridos. Esse amor, essa presença de Deus. O Senhor não quer ela somente para mim e para você que se encontra aqui essa noite, amado. A vontade do Pai é que todos conheçam esse amor de Deus, que experimentem esse poder de Deus em suas vidas, nesse poder que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa ela começa a se interessar pelas coisas do Senhor, ela vem de encontro com o Senhor, ela começa a conhecer Jesus, e o Senhor começa a libertar toda a vida dela. E essa é a palavra que nós temos que conhecer, que vai nos libertar, que vai trazer novidades de vida no nosso dia a dia. Porque o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, não existe outro caminho, não existe atalho. A Bíblia diz que há um só caminho, é Jesus. Não existe outro que pode prometer a salvação se não for Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o caminho para a entrada
na vida eterna nos céus. Não tem outro caminho, não existe atalhos. A Bíblia não mostra nenhum atalho, simplesmente o Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim Ele prometeu vida com abundância. Vida com abundância para aqueles que entendem o que é reino de Deus, o que é ser filho de Deus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que tem palavras de vida eterna. É Ele que vai conduzir a mim e a você quando sairmos desse mundo para estar com Ele na vida eterna. Esse Jesus, amado, que nós nos reunimos todas as quinta-feiras aqui. Como é bom estarmos aqui com a igreja em casa. Como nós temos ouvido testemunhos nesse lugar. Que coisa maravilhosa. Sentimos a presença do Senhor. Contemplamos a glória do Senhor nesse lugar. Já ouvimos vários testemunhos que o Senhor tem operado. E eu creio que o Senhor, Ele vai manifestar a glória dele nesse lugar. Oh Jesus, te louvamos, Senhor, te exaltamos. Sabe, depois da reunião, você que se encontra aqui, se quiser uma oração, nós vamos orar com você depois do culto. E você que se encontra em casa, a irmã Célia, ela tem um caderno de oração. Você pode estar passando o nome dela, o seu nome para ela. E nós temos aqui uma equipe de intercessores que oram e vão orar por você na madrugada. Vão estar apresentando a sua vida ao Senhor na madrugada. E o Senhor sabe o que Ele tem para você. Você quer falar alguma coisa? A Edna vai dar testemunho. Não. Semana que vem? Amém, amados? Amém. O Senhor é maravilhoso. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Queria chamar aqui os meninos do louvor para a gente cantar. Aleluia. Mais um canto. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, irmã, pode vir. Tua irmã, Jovita, ela quer compartilhar alguma coisa aqui. E aqui é um espaço, sabe? Para quem quiser dar um testemunho, alguém colocar alguma coisa. A Bíblia diz que onde é o Espírito Santo, aí é a liberdade. Aleluia. Segundo a vontade do Pai. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero pedir para Deus me fazer um vaso novo todo dia. Amém. Só o vaso de ontem. Eu quero que esse de hoje seja melhor que o de ontem. E da manhã tem que ser melhor que o de ontem. Que cada passo que nós demos será procurando esse oleiro. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Sabe, querido, você que se encontra na sua casa, triste, passando por uma depressão, não sei. Se o Espírito de Deus falar com você, colocar no seu coração, se você quiser estar conosco aqui todas as quinta-feiras, nós vamos estar buscando ao Senhor de uma forma maravilhosa aqui. E vamos estar orando por você. E creio que Deus vai mudar toda a história da sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado, nosso Pai, queremos, Pai Santo, agradecer ao Senhor por essa noite. Queremos agradecer e louvar o Senhor por essa noite, pelo louvor, pelos testemunhos, pela palavra do Senhor. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa ter vindo essa noite, Deus, para nos inquietar, para nos despertar, meu Pai. Mesmo sendo já vasos na mão do Senhor, existem vasos, ó Deus, que precisam de certos retoques, meu Deus amados. Queremos, Pai, nesta noite, Pai, que o Senhor possa olhar para nós como vasos na mão do Senhor. E o Senhor possa realmente fazermos de nós vasos de honra, segundo a vontade do Senhor e não a nossa, meu Pai. Segundo a vontade do oleiro e não do barro. Pois nós somos só barro nas mãos do Senhor e o Senhor é o nosso oleiro. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, da vida de cada irmão que se encontra nesse lugar essa noite, segundo a vontade e o propósito do Senhor para a vida de cada um, Pai Santo. Oramos, ó Deus, por esse lugar.
para que seja um lugar consagrado, a glória do Senhor, o poder do Senhor, a manifestação do Teu Espírito, meu Pai, em curas, em milagre, em transformação. E já podemos contemplar o poder do Senhor, as mãos do Senhor sobre esse lugar. Agradecemos o Senhor por essa palavra, por essa mensagem. E recebe agora, meu Pai, o nosso louvor, Pai. O nosso louvor, meu Deus, que seja, Pai, do nosso espírito e em verdade, meu Pai amado. Queremos agradecer, louvar e exaltar o nome santo do Senhor, Deus digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós. E todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo Deus ao nosso favor.